Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, o seu podcast de teologia e assuntos afins. Esse é mais um episódio extra em que nós pegamos algum conteúdo da internet para analisar, e hoje nós vamos analisar um vídeo do pastor João Flávio Martinez. O Martinez faz parte da diretoria do KCP, o Centro Apologético Cristão de Pesquisas, e ele é um dos mais conhecidos anti-adventistas na internet. No vídeo que nós vamos analisar, ele responde uma pergunta de um seguidor sobre por que ele, Martinez, acredita que dentro da Igreja Adventista da Promessa existem pessoas salvas, mesmo essa igreja sendo heterodoxa. É importante salientar que a Igreja Adventista da Promessa não é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, são duas igrejas diferentes, nós vamos falar um pouco disso no vídeo. E também é importante enfatizar que o pastor Martinez não acredita que existam salvos dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou pelo menos é isso que ele dá a entender. Assim sendo, o que parece que o seguidor dele está querendo saber é por que na Igreja Adventista da Promessa teriam salvos, enquanto que na Igreja Adventista do Sétimo Dia não teriam, isso segundo o Martinez. Esse vídeo tem pontos muito interessantes para nós analisarmos, então eu vou rodar o vídeo aqui e na medida que eu achar importante, eu paro para fazer os meus apontamentos. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. E hoje perguntaram assim para mim, Pastor Martinez, explique o porquê você acredita que dentro da organização Adventista da Promessa, mesmo sendo heterodoxa, tem pessoas salvas. Muito obrigado pelo esclarecimento. O internauta deve estar fazendo esta pergunta porque alguns dias atrás aí eu estive em São Paulo e participei lá com o pastor César Cavalcante no programa Entre Amigos da Musical FM. Foi um programa muito interessante e lá pelo final da entrevista nós entramos na temática Adventismo do Sétimo Dia. E aí eu comentei sobre a possibilidade de termos dentro dessa organização, chamada Adventista da Promessa, cristãos salvos. Realmente ali pessoas que acreditam biblicamente na graça. E eu quero aqui, nesse momento, externar o porquê disso, tá bom? Então, assista esse vídeo até o final. Eu vou passar aqui um pastor da Adventista da Promessa falando, e aí você vai entender por que eu faço essa diferença entre o Adventismo do Sétimo Dia e os Adventistas da Promessa. Ou seja, o que eu estou ensinando aqui tem um critério. Eu não trabalho sem critério, eu trabalho dentro de um parâmetro teológico, palpável, tangível. Tá certo? Então, reitero, assista o vídeo até o final. Ok, nesse primeiro trecho, o Martinez ainda não começou a sua argumentação, ele apenas introduziu o conteúdo, mas eu gostaria de fazer alguns comentários sobre a Igreja Adventista da Promessa. Eu acho que vale pontuar algumas coisas. Bom, a Igreja Adventista da Promessa é uma igreja brasileira que foi fundada em 1932 por iniciativa de um homem chamado João Augusto da Silveira. O João Augusto era um cristão e ele tinha sido ancião da Igreja Adventista do Sétimo Dia por alguns anos. Contudo, em 1928, ele acabou pedindo desligamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia porque ele passou a ter um entendimento diferente em relação ao batismo do Espírito Santo. Ele entendeu que o batismo do Espírito Santo tinha relação com o dom de línguas, e no caso, línguas estranhas, não os idiomas dos homens. É o que na teologia nós chamamos de glossolalia ou glossolalia. E, pois bem, algum tempo depois, ele experimenta o que ele acreditava ser o batismo do Espírito Santo. Ele começa a falar em línguas. Então, a partir dali, ele se reúne com alguns outros irmãos que também queriam receber o batismo do Espírito Santo, segundo o seu entendimento, e é desse contexto que surge a Igreja Adventista da Promessa. Em suma, a Igreja Adventista da Promessa é uma igreja pentecostal. Há dois pontos muito interessantes aqui sobre essa igreja. O primeiro é que ela é a primeira igreja pentecostal genuinamente brasileira. Embora a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã no Brasil sejam pentecostais e sejam mais antigas que a Igreja Adventista da Promessa, elas foram fundadas por missionários de outros países. A Assembleia de Deus no Brasil foi fundada pelos missionários suecos Gunnar Wingren e Daniel Berg. E a Congregação Cristã no Brasil foi fundada pelo missionário italiano Louis Franciscon. Assim sendo, a primeira igreja pentecostal de origem brasileira é a Igreja Adventista da Promessa.
O segundo ponto interessante da Igreja Adventista da Promessa é que ela tem praticamente as mesmas doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E isso faz todo sentido, afinal de contas, o João Augusto da Silveira, o fundador da Igreja Adventista da Promessa, não saiu da Igreja Adventista do Sétimo Dia porque discordava do sábado, ou da mortalidade da alma, ou da doutrina aniquilacionista, ou mesmo da distinção entre carnes puras e impuras. Ele saiu simplesmente porque ele tinha uma discordância em relação ao batismo do Espírito Santo. Mas ele continuava mantendo essas crenças distintivas principais. E essas crenças são mantidas pela Igreja Adventista da Promessa até hoje. Você pode encontrar as crenças dos Adventistas da Promessa no site oficial deles, que se chama promessistas.org, e no manual da Igreja Adventista da Promessa, que pode ser encontrado em PDF para baixar no próprio site da Igreja Adventista da Promessa. E pois bem, embora as doutrinas da Igreja Adventista da Promessa sejam, em sua maioria, as mesmas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, existem algumas diferenças. Além da questão do entendimento diferente em relação ao batismo do Espírito Santo, a Igreja Adventista da Promessa também não acredita no juízo investigativo, não acredita em Ellen White e mantém a crença de que Jesus, na verdade, morreu numa quarta-feira e não na sexta-feira, como a maioria dos cristãos acredita, inclusive os adventistas do sétimo dia. Bom, feita essa breve contextualização sobre como surgiu a Igreja Adventista da Promessa e no que ela crê, eu gostaria de comentar sobre o que eu acho da existência dessa igreja. E o meu comentário é o seguinte: eu acho muito positivo, muito bom, muito legal que exista a Igreja Adventista da Promessa. E não só a Igreja Adventista da Promessa, mas também a Igreja Batista do Sétimo Dia e todas as outras igrejas que guardam o sábado. Não são muitas, mas elas existem. Eu gostaria sinceramente que existisse uma igreja sabatista diferente a cada esquina. Uma igreja sabatista presbiteriana, uma igreja sabatista metodista, uma igreja sabatista da Assembleia de Deus e por aí vai. E a razão pela qual eu penso assim é a seguinte: hoje, a maior instituição cristã sabatista do mundo é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Para se ter ideia, a Igreja Adventista do Sétimo Dia possui mais de 20 milhões de membros, enquanto que a Igreja Batista do Sétimo Dia, que é 200 anos mais antiga, possui apenas 50 mil membros. E a Igreja Adventista da Promessa possui cerca de 80 mil membros, ou seja, são igrejas muito menores. Eu, Davi, por exemplo, até o momento, nunca consegui ir num culto de uma igreja batista do sétimo dia ou de uma igreja adventista da promessa, porque eu nunca morei próximo dessas igrejas. A verdade é que é difícil encontrar essas igrejas, não existem muitas por aí. A implicação lógica disso é que quando uma pessoa descobre a bênção do sábado e descobre que o sábado ainda é um mandamento na nova aliança, ela acaba não tendo muitas opções de igrejas sabatistas para além da igreja adventista do sétimo dia. Ora, quando acontece do indivíduo concordar com todos os pontos da igreja adventista, com todas as doutrinas, isso não será um problema. Ele entrará na igreja adventista contente e congregará muito bem. Mas quando acontece do indivíduo não concordar com todas as doutrinas, isso pode ser um empecilho para ele entrar na igreja. Muitas pessoas, por exemplo, aceitam todas as doutrinas distintivas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas têm dificuldades com Ellen White e, por isso, não tomam a iniciativa de entrar na igreja porque não querem fazer parte de uma igreja que crê que essa mulher foi uma profetisa. Também existem pessoas que aceitam a doutrina do sábado, mas que continuam crendo, por exemplo, na imortalidade da alma, que continuam crendo na doutrina do inferno como tormento eterno e que, por isso, não gostariam de entrar na igreja adventista, já que ela ensina o contrário disso. Aliás, como essas crenças são fundamentais dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, esse indivíduo nem poderia fazer parte, ser membro da igreja, crendo, por exemplo, no inferno eterno, crendo que a alma é imortal. E é aí que entra, na minha visão, a importância de existirem várias igrejas sabatistas. Isso seria muito bom para essas pessoas que muitas vezes não se unem ou não querem se unir à igreja adventista porque não concordam com um ou mais pontos. Havendo muitas outras igrejas sabatistas, essas pessoas não seriam privadas de serem membros de igrejas sabatistas sem ser a igreja adventista do sétimo dia.
Felizmente, existem igrejas sabatistas além da Igreja Adventista do Sétimo Dia, como é o caso da Igreja Adventista da Promessa, porém, infelizmente, não existem muitas dessas igrejas sabatistas. E esse é inclusive um dos motivos pelos quais eu entendo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia realmente é um remanescente missiológico. Em outras palavras, não existe nenhuma instituição cristã hoje que pregue a mensagem do sábado, bem como as outras mensagens distintivas, com maior intensidade e extensão que a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Assim, institucionalmente falando, a Igreja Adventista de fato é um remanescente. Não no sentido soterológico, como eu sempre digo nos meus episódios. Não é necessário ser Adventista do Sétimo Dia, fazer parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia para ser salvo. A salvação é em Cristo Jesus. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, no entanto, é um remanescente no sentido missiológico. Ela é a única que está desempenhando essa missão de pregar o sábado e algumas outras doutrinas esquecidas numa intensidade, numa extensão tão amplas. Agora, o fato da Igreja Adventista do Sétimo Dia estar trabalhando como um remanescente missiológico, estar funcionando como um remanescente missiológico, não significa que outras igrejas sabatistas não podem surgir. Na verdade, isso é uma questão ligada ao livre-arbítrio. Os indivíduos são livres. Se os indivíduos de uma igreja quiserem transformar a sua igreja em uma instituição sabatista, eles podem fazê-lo. E quando isso acontece, na minha visão, isso ajuda a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não é como se novas igrejas sabatistas fossem uma espécie de concorrência para com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu não vejo dessa forma. Até porque, assim como essas igrejas iriam acabar recebendo muitas pessoas da própria Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou pessoas que não quiseram entrar na Igreja Adventista do Sétimo Dia, o oposto também seria verdadeiro. Muitas pessoas sairiam dessas igrejas sabatistas para entrar na Igreja Adventista do Sétimo Dia por entender que a doutrina está mais próxima da verdade, mais próxima da Bíblia. No fim das contas, portanto, o fato de não existirem muitas igrejas sabatistas por aí apenas torna o trabalho da Igreja Adventista do Sétimo Dia mais pesado. E claro, faz com que pessoas que não concordam totalmente com a doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia acabem ficando numa espécie de limbo. Elas são cristãs verdadeiras, elas guardam o sábado, elas querem guardar o sábado com outros sabatistas, mas muitas vezes elas não conseguem entrar na Igreja Adventista do Sétimo Dia porque não se sentem bem lá dentro, porque não querem assumir doutrinas com as quais elas não concordam. Então, essa é uma das razões pelas quais eu acho muito bom que exista a Igreja Adventista da Promessa. Pensando de maneira lógica, se a Igreja Adventista da Promessa possui 80 mil membros, são 80 mil cristãos que por alguma razão não quiseram se unir à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essas pessoas estão tendo o privilégio de poder guardar o sábado com outros guardadores do sábado sem precisar se unir a uma igreja com a qual eles não concordam totalmente. Se isso não é uma boa razão para se alegrar, eu não sei o que é. Há ainda um outro motivo pelo qual acho muito bom que a Igreja Adventista da Promessa exista. O motivo é o seguinte: a existência da Igreja Adventista da Promessa prova que as doutrinas do sábado, da mortalidade da alma, da aniquilação final dos ímpios e da distinção entre carnes puras e impuras são doutrinas que se sustentam sem Ellen White. Se a Igreja Adventista da Promessa, com quase 100 anos de história, mantém todas essas doutrinas até hoje sem crer em Ellen White, então é porque essas doutrinas são absolutamente bíblicas, que é o que eu digo em todos os episódios. Se nós arrancarmos Ellen White da Igreja Adventista do Sétimo Dia, todas as doutrinas continuam de pé, inclusive a doutrina número 18, que fala sobre Ellen White, mas que em seu âmago está simplesmente afirmando a doutrina bíblica dos dons espirituais e do dom de profecia. Em suma, em minha visão, a existência da Igreja Adventista da Promessa só traz benefício para nós, adventistas do sétimo dia, e para outras pessoas, como guardadores do sábado, que não querem se unir à Igreja Adventista do sétimo dia porque não concordam totalmente com a sua doutrina. Que bom seria se existissem muito mais igrejas defendendo pontos como a guarda do sábado, a mortalidade da alma, o aniquilacionismo e a distinção entre carnes puras e impuras. Bom, feita essa digressão, vamos continuar vendo o vídeo do Martinez. Bem, o internauta fez aqui a pergunta. Antes de eu dar a resposta, solta aqui o pastor da Igreja Adventista da Promessa falando
para você perceber a diferença entre o adventismo do sétimo dia e as variantes mais radicais e o adventismo da promessa, que inclusive é uma igreja que surgiu aqui no Brasil. Vamos lá. Então, por que a Igreja Adventista da Promessa não crê nos escritos de Ellen G. White? Porque não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Se não está na Bíblia, nós vamos ficar com a Bíblia. A gente fica com a palavra de Deus. E o que a promessa acredita acerca da palavra de Deus? Para nós, extraído aqui do nosso doutrinal, para nós adventistas da promessa, as bases da reforma protestante, só a Escritura, que custou a vida de muitos na Alemanha e posteriormente na Inglaterra, continua sendo uma marca de nossa denominação. Nós cremos na sola Escritura, só a Bíblia. Ok, aqui o Martinez coloca um vídeo de um pastor adventista da promessa falando sobre as razões pelas quais eles não acreditam em Ellen White. Evidentemente, o que temos aqui é um recorte, é um trechinho de algo maior. Eu não tive acesso ao vídeo inteiro desse pastor adventista da promessa, mas algo me chama atenção nesse trechinho. E talvez o que eu vá apontar aqui tenha sido explicado por esse pastor no conteúdo maior. De qualquer forma, eu vou fazer o apontamento. O pastor em questão diz que Ellen White não está na Bíblia e por isso os adventistas da promessa não creem nela. Mas esse é um argumento bastante estranho para um pentecostal. Como nós já vimos, a Igreja Adventista da Promessa é pentecostal. Os pentecostais são, evidentemente, continuistas. Eles acreditam na continuidade dos dons do Espírito Santo depois da era apostólica. Isso significa que o dom de cura ainda existe hoje, isso significa que o dom de línguas ainda existe hoje, e isso significa que o dom de profecia ainda existe hoje. Tanto é que é muito comum existirem profetas em igrejas pentecostais, e não apenas um, muitas vezes vários. E, obviamente, esses profetas não são profetas bíblicos, eles não estão na Bíblia, eles são profetas do nosso tempo. Então, me parece muito estranha essa argumentação do pastor adventista da promessa de que, já que Ellen White não está na Bíblia, então ela não pode ser crida. Ora, mas todos os profetas modernos também não estão na Bíblia. E os pentecostais creem nos profetas modernos, eles creem na continuidade do dom de profecia. Então, eu realmente não sei o que esse pastor adventista da promessa quis dizer com essa ideia de que, como Ellen White não está na Bíblia, então a igreja não crê nela. Talvez ele tenha desejado dizer que, na verdade, o que Ellen White ensina vai contra a Bíblia e, portanto, eles não creem. Se esse for o argumento, então é um argumento válido. E, claro, aí nós teríamos que discutir se realmente o que Ellen White ensina vai contra a Bíblia. Mas, como eu não tive acesso ao conteúdo inteiro do pastor, eu realmente não sei se ele desenvolveu melhor esse ponto. Fica então aqui apenas essa breve observação. Ah, e cabe lembrar, como eu sempre digo, o entendimento continuista tem total base bíblica. A Bíblia fala sobre profetas extracanônicos, a Bíblia fala no Novo Testamento sobre profetas na igreja, Paulo fala que o dom de profecia é um dos dons mais importantes e que deveria ser buscado pela igreja. E claro, não existe nenhuma passagem na Bíblia que afirme que o dom de profecia cessaria quando o último apóstolo morresse, que o dom de profecia servia apenas para formar a Bíblia e que, portanto, quando o cânon estivesse formado, não haveria mais dom de profecia. Não há nada na Bíblia que estabeleça isso. Então, nós podemos concluir seguramente que o continuismo está correto. Tanto o dom de cura, quanto o dom de profecia, quanto o dom de línguas, que eu não entendo como sendo as línguas estranhas, mas sim como idiomas, eles permanecem. Eles podem talvez até ter reduzido de intensidade e hoje talvez só se apresentem em alguns contextos muito específicos, mas eles continuam e continuaram durante toda a era cristã. Antes de terminar esse ponto, eu também gostaria de comentar outra questão. Quem está assistindo o vídeo no YouTube está vendo as imagens do vídeo original do Martinez. E no vídeo, enquanto o pastor adventista da promessa estava comentando, o Martinez colocou uma citação daquela declaração adventista publicada originalmente em 1982, com 10 afirmações e 10 negações sobre a Bíblia e sobre Ellen White. Eu analisei essa declaração inteirinha no episódio 69.
A citação que o Martinez coloca ali na tela, na verdade, são 2 trechos. O primeiro trecho é a afirmação número 7, que diz: entendemos que Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo e que seus escritos, produto dessa inspiração, são aplicáveis e normativos, especialmente aos adventistas do sétimo dia. Já o segundo trecho é a negação número 1, que diz: não cremos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White seja diferente do das Escrituras. Bom, conforme eu já expliquei detalhadamente no episódio 69, essas duas proposições não significam que Ellen White está no mesmo patamar da Bíblia, que ela tem a mesma autoridade da Bíblia, que ela pode fundamentar a doutrina, que ela é o único meio pelo qual nós podemos entender a Bíblia e por aí vai. Isso porque outras partes do documento negam exatamente essas questões. Por exemplo, na afirmação número 3 é dito o seguinte: cremos que as Escrituras são o fundamento da fé e a autoridade final em todos os assuntos de doutrina e prática. Já na negação número 3 é dito: não cremos que os escritos de Ellen White atuem como o fundamento e a autoridade final da fé cristã, como o fazem as Escrituras. Nós também podemos ler as negações 4 a 8. Negação 4. Não cremos que os escritos de Ellen White possam ser usados como base para a doutrina. Negação 5. Não cremos que o estudo dos escritos de Ellen White possa ser usado para substituir o estudo das escrituras. Negação 6. Não cremos que as escrituras só podem ser compreendidas por meio dos escritos de Ellen White. Negação 7. Não cremos que os escritos de Ellen White esgotem o significado das escrituras. Negação 8. Não cremos que os escritos de Ellen White sejam essenciais para a proclamação das verdades bíblicas para a sociedade em geral. Então, note, pelo próprio estudo do contexto da declaração, nós podemos perceber que essas citações que o Martinez faz não significam que Ellen White tem a mesma autoridade da Bíblia, tem a mesma função da Bíblia. Como eu expliquei no outro episódio, Ellen White é, de fato, normativa, mas não no mesmo sentido da Bíblia, porque a Bíblia é uma norma normatizadora, é a norma que normatiza todas as outras normas, enquanto que Ellen White é uma norma normatizada, ela é normatizada pela Bíblia. Esse nem é um conceito adventista, é um conceito muito utilizado pelos calvinistas. Eles se utilizam desse conceito para dizer que os seus credos e confissões de fé são normas, sim, para eles, mas não normas normatizadoras, como a Bíblia, e sim normas normatizadas pela Bíblia. Ou seja, elas só possuem autoridade enquanto estão fundamentadas na Bíblia Sagrada. E ora, é exatamente isso que Ellen White ensina sobre sua autoridade. Ela diz que a única regra de fé, prática e doutrina é a Bíblia Sagrada. Portanto, seus escritos não são regra de fé, prática e doutrina. Eles podem ser importantes, eles podem até mesmo ser normativos, mas apenas na medida em que refletem aquilo que já está estabelecido pela Bíblia Sagrada. Uma das coisas que Ellen White faz muito é aplicar princípios bíblicos a situações do cotidiano. Ou seja, ela não está criando regra nova, ela está simplesmente se utilizando de princípios que já existem. Quando então nós analisamos esses conselhos de Ellen White, nós percebemos que eles estão lastreados na Bíblia Sagrada. Logo, ela não é uma norma por si mesma, ela é uma norma normatizada pela Bíblia Sagrada. O seu conselho está fundamentado na Bíblia Sagrada. Já a questão dos graus de inspiração ou da qualidade de inspiração, isso simplesmente significa que, primeiro, ou o indivíduo foi inspirado ou ele não foi inspirado, não existe meia inspiração. E segundo, o mesmo Espírito que inspira os profetas canônicos, inspira os profetas extracanônicos. Logo, não podemos dizer, por exemplo, que os profetas canônicos foram mais inspirados que os profetas extracanônicos. Todos foram inspirados pelo mesmo Deus e foram inspirados de maneira igual. A diferença, portanto, não está no nível de inspiração ou na qualidade da inspiração, está sim nas funções e, portanto, na autoridade. Os profetas canônicos tinham como função ser regra de fé, prática e doutrina. Afinal de contas, eles estavam formando a Bíblia Sagrada. Já os profetas extracanônicos não tinham como função ser regra de fé, prática e doutrina. Afinal de contas, eles não formam Bíblia Sagrada. Portanto, nós podemos dizer, sem medo de errar, que Ellen White não tem a mesma função da Bíblia Sagrada e, portanto, também não tem a mesma autoridade.
Eu mostro isso claramente no episódio 69. Funções diferentes implicam autoridades diferentes. Então, por mais que tanto adventistas tradicionalistas quanto críticos do adventismo possam usar essas citações que o Martinez colocou na tela para dizer que os adventistas acreditam que Ellen White está no mesmo patamar da Bíblia Sagrada, não é isso o que o documento quer dizer. O contexto está muito claro. Quem tiver dúvida, assista o meu episódio 69. Feitas essas observações, vamos continuar rolando o vídeo do Martinez. Vocês ouviram aí o pastor, é um dos líderes da Igreja Adventista da Promessa, falando que eles não aceitam o ministério de Ellen G. White como espírito de profecia. Por quê? Porque não está na Bíblia. Logo, eles negando, rechaçando Ellen G. White, primeiro, eles não vão ter dentro da sua organização a doutrina do juízo investigativo. Isso aí já é um avanço extraordinário. Eu entendo que é impossível uma pessoa acreditar na doutrina do juízo investigativo e dizer que entende a graça. Isso é impossível. Logo, tal pessoa não pode ser salva. Conhecereis a verdade vos libertará. Se ele não conhece a graça bíblica, mas sim a doutrina escabrosa do juízo investigativo, e ele acredita que é por esse caminho que ele tem que passar para chegar lá, ele não chegará. Ele não chegará. Ok, temos aqui mais um trecho do Martinez, e nesse trecho ele vai colocar que, uma vez que os adventistas da promessa não acreditam em Ellen White, então necessariamente eles também não vão acreditar no juízo investigativo. Ou seja, o argumento implícito aqui do Martinez é que a doutrina do juízo investigativo só se sustenta por meio de Ellen White, não se sustenta por meio da Bíblia Sagrada. O Martinez também vai dizer aqui que é impossível uma pessoa crer na doutrina do juízo investigativo e, ao mesmo tempo, entender a graça e crer na graça. Logo, se essas pessoas não entendem a graça e não creem na graça, elas não poderiam ser salvas. Ou seja, para o Martinez, os adventistas do sétimo dia não podem ser salvos. Bom, vamos trabalhar essas duas alegações. Em relação à primeira alegação, de fato, os adventistas da promessa, como eu já falei, não creem na doutrina do juízo investigativo. Mas será que é porque não é possível sustentar essa doutrina com base apenas na Bíblia Sagrada? Ou teria alguma outra razão? Para saber isso, nós precisamos avaliar quais são as bases bíblicas para a doutrina do juízo investigativo. Bom, eu já expliquei isso detalhadamente em diversos episódios. No episódio 50, 51, 52, 53, no episódio em que eu analiso um vídeo do Rodrigo Custódio sobre o juízo investigativo, no episódio em que eu analiso um vídeo do pastor Rodrigo Mocelin sobre o juízo investigativo, no episódio em que eu analiso um trecho de uma pregação de um pastor adventista que falou besteira sobre o juízo investigativo. E no episódio 68, onde eu falo do maior erro dos críticos do juízo investigativo, que é justamente não focar na análise dos textos que fundamentam a doutrina, o capítulo 7 e o capítulo 8 de Daniel. Em vez disso, os críticos gostam de focar na história de Guilherme Miller, na história dos Milleritas, na história do início da Igreja Adventista do Sétimo Dia e, claro, nos textos de Ellen White. Então, esse tema do juízo investigativo e as bases bíblicas para essa doutrina já foi abordado extensamente nesse canal. Mas, para compor essa análise, eu vou fazer um resumo do tema aqui. Para resumir esse tema, nós precisamos entender primeiro o que é o juízo investigativo. E eu vou explicar aqui em 5 tópicos. Primeiro tópico, o juízo investigativo é o juízo celeste pré-advento. Em outras palavras, é um juízo que ocorre no céu, em algum momento da história, antes da volta de Jesus. Segundo tópico, esse juízo celeste pré-advento também é a purificação do santuário celeste. Terceiro tópico, o objetivo desse juízo é julgar o chamado chifre pequeno, que nós vamos entender o que é, e, ao mesmo tempo, os professos crentes em Jesus Cristo. Quarto tópico, esse juízo celeste pré-advento, que é a purificação do santuário celeste, ele também é o evento simbolizado pelo Yom Kippur, o dia da expiação. Como o ouvinte deve saber, esse dia da expiação, biblicamente, acontecia uma vez por ano e nesse dia o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo do santuário para purificar o santuário. O Yom Kippur, portanto, era uma purificação do santuário terreno.
E o que a doutrina do juízo investigativo diz é que essa purificação do santuário terreno simbolizava a purificação do santuário celeste que seria feito no futuro por Jesus. Finalmente, o quinto tópico é que esse juízo celeste pré-advento, que é também uma purificação do santuário celeste, começa em 1844. E a data de término nós não sabemos, porque é logo após esse juízo que Jesus volta, e nós não sabemos a data da volta de Jesus. Em suma, esses 5 tópicos resumem o que é o juízo investigativo. E, pois bem, o que precisamos perguntar agora é: cada um desses tópicos pode ser defendido unicamente pela Bíblia Sagrada? E a minha resposta é um sonoro sim. Vejamos então. Primeiro tópico: o juízo investigativo é um juízo celeste pré-advento. Ora, isso pode ser constatado no capítulo 7 de Daniel, dos versos 9 a 14, e depois dos versos 25 a 27. Nesses versos que eu mencionei, o texto diz claramente, explicitamente, que em algum momento da história se inicia um juízo no céu. Nesse juízo, livros são abertos. Nesse juízo, há um ancião de dias que se assenta em um trono de fogo. Obviamente, esse ancião de dias é uma representação de Deus Pai. E ao fim desse juízo, é dito que uma figura chamada Filho do Homem vem com as nuvens, se aproxima do Ancião de Dias e recebe todo o reino, o poder e a glória. Evidentemente, essa figura é Jesus. Portanto, é claríssimo na narrativa que este juízo acontece, se dá no céu, portanto, um juízo celeste. E o texto também deixa claro que esse juízo se dá antes da volta de Jesus, porque é apenas após esse juízo que Jesus recebe todo o poder, o reino e a glória, e é apenas após esse juízo que os próprios crentes recebem o reino. E ora, uma vez que Jesus só concretiza o seu reino aqui na terra depois que ele volta, e que, portanto, só depois que ele volta também é que os santos recebem o reino efetivamente, então é óbvio que esse juízo celeste ocorre antes da volta de Jesus. Em suma, é inquestionável que em Daniel 7 existe a narrativa de um juízo celeste pré-advento. Uma pessoa pode até interpretar de uma maneira diferente esse juízo, de repente dizer que ele não é literal, que ele é simbólico, que na verdade ele significa uma outra coisa, mas o fato é inquestionável que na narrativa de Daniel 7 existe um juízo celeste pré-advento. Portanto, o primeiro ponto está provado. Segundo tópico, esse juízo celeste pré-advento é a purificação do santuário celeste. Há 3 razões para pensar assim. A primeira é que todo juízo é uma purificação. Eu já expliquei isso detalhadamente em outros episódios. Assim sendo, se há um juízo no céu, então necessariamente essa é uma obra de purificação. A segunda razão é que no capítulo 8 de Daniel existe a narrativa de uma purificação do santuário. E o ponto-chave aqui é que existe uma estrutura específica nos capítulos proféticos de Daniel. Essa estrutura funciona da seguinte maneira: cada capítulo profético explica e amplia o anterior. Assim sendo, podemos dizer que o capítulo 8 explica e amplia o capítulo 7. Além disso, todos os capítulos proféticos de Daniel possuem o mesmo tema, a sucessão de impérios. E não são impérios diferentes, é a mesma sucessão dos mesmos impérios. Agora note, no capítulo 7 nós temos a sucessão de impérios e após essa sucessão nós temos o juízo celeste pré-advento. No capítulo 8, nós temos, mais uma vez, a sucessão de impérios e logo após a sucessão de impérios, nós temos a purificação do santuário. Ora, se cada capítulo profético explica e amplia o anterior e se todos os capítulos proféticos possuem a mesma sucessão de impérios, então é óbvio que o evento que vem depois da sucessão de impérios também é o mesmo. Logo, o juízo celeste pré-advento do capítulo 7 é a purificação do santuário do capítulo 8. E se esse é o caso, evidentemente, esse santuário só pode ser o santuário celeste. Finalmente, a terceira razão reside no fato de que no capítulo 8, que fala sobre a purificação do santuário, existem elementos que de fato indicam que esse santuário é o santuário celeste. Eu também já trabalhei esse ponto em outros episódios. Em suma, o segundo tópico, o de que o juízo celeste pré-advento é a purificação do santuário, também pode ser absolutamente comprovado aqui pela Bíblia. Terceiro tópico, esse juízo celeste pré-advento tem como objetivo julgar o chifre pequeno e também julgar os professos crentes em Jesus Cristo. A primeira afirmação é colocada de maneira explícita, tanto em Daniel 7 quanto em Daniel 8. Então, mais uma vez, temos um fato aqui que é incontestável e inquestionável.
Cabe lembrar que esse chamado chifre pequeno, na verdade, é uma figura para um poder ou um reino que surgiria em algum momento da história após uma sucessão de impérios. E essa figura, segundo o capítulo 7, é arrogante, fala palavras contra o Altíssimo, magoa os santos do Altíssimo, muda os tempos e a lei e persegue os santos do Altíssimo por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, é exatamente por causa dessas atitudes que essa figura representada pelo chifre pequeno é julgada no juízo celeste pré-advento. Mas em relação ao julgamento dos professos crentes. Bom, embora isso não seja dito de maneira explícita nem no capítulo 7 nem no capítulo 8 de Daniel, isso pode ser deduzido a partir da lógica. Note, se haverá um julgamento e alguém será acusado de ser o chifre pequeno, isso significa que todas as evidências serão colocadas na mesa, que haverá uma avaliação. É para isso que servem julgamentos. E se vai haver uma avaliação, vários questionamentos serão colocados. Por exemplo, este que está sendo acusado de ser o chifre pequeno realmente mudou os tempos e a lei de Deus? Se mudou, mudou com autorização divina ou mudou por sua própria conta? E outra, esse que está sendo acusado de ser o chifre pequeno realmente falou palavras contra Deus ou não? E ainda, este que está sendo acusado de ser o chifre pequeno realmente perseguiu os santos do Altíssimo ou apenas perseguiu pessoas que eram hereges, ímpias e criminosos? Ora, todas essas perguntas são importantes para que o julgamento seja feito, e essa última pergunta em específico torna necessário que todos os professos crentes sejam avaliados para que se saiba se eles são crentes de verdade. Afinal de contas, apenas assim se poderá ter certeza que o chifre pequeno perseguiu, hostilizou e magoou os santos do Altíssimo. Eram realmente os santos do Altíssimo? É a avaliação da fé dos professos crentes em Jesus Cristo que trará essa resposta. Assim sendo, esse terceiro tópico possui uma boa base também. O que temos aqui é uma dedução lógica de um fato bíblico. Quarto tópico, o juízo celeste pré-advento, que é a purificação do santuário celeste, é o evento representado pelo antigo ritual do Yom Kippur, o dia da expiação. Há ótimas evidências disso no capítulo 8 de Daniel. Além do fato de o capítulo 8 tratar da questão purificação, o que pode ser uma alusão ao Yom Kippur, os animais utilizados anteriormente para representar os reinos da Medopérsia e da Grécia são um carneiro e um bode, justamente os animais utilizados no ritual do Yom Kippur. Assim sendo, é bastante razoável que esse capítulo quisesse aludir de fato a esse ritual. E uma vez que sabemos que o juízo celeste pré-advento é a purificação do santuário do capítulo 8, e que o dia da expiação era visto como um dia de juízo, então isso apenas reforça a ideia de que há uma alusão aqui ao dia da expiação. Para além disso, nós sabemos por meio do livro de Hebreus, em especial os capítulos 8, 9 e 10, que existe um santuário no céu, que é o santuário verdadeiro, do qual o terreno é apenas um símbolo, e que todos os rituais que aconteciam nesse templo terreno eram símbolos de coisas que Jesus faria no futuro. Ora, uma vez que os sacerdotes, sacrificando todos os dias um cordeiro pela manhã e um cordeiro pela tarde, simbolizam evidentemente a eficácia contínua do sacrifício de Cristo, ou seja, ele é eficaz todos os dias, manhã e tarde, para nós, então é razoável que o sumo sacerdote, sacrificando uma vez por ano para purificar o santuário terreno, também simbolizava alguma coisa que Jesus ia fazer. E uma vez que esse era um ritual diferente dos rituais diários, então ele não pode significar a morte de Jesus na cruz, ele deve significar alguma outra coisa. Portanto, é razoável pensar que existe uma purificação do santuário celeste que iria acontecer em algum momento no futuro. Ou seja, isso reforça que o capítulo 7 e o capítulo 8 de Daniel estão falando sobre esse evento, um evento que é tanto uma purificação do santuário celeste quanto um juízo pré-advento. Finalmente, quinto tópico. Esse juízo pré-advento se inicia em 1844. Ora, nós sabemos pela análise do capítulo 2, do capítulo 7 e do capítulo 8 e também pela averiguação da história que a sucessão de impérios apresentada em Daniel é a seguinte: Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma e após Roma, a fragmentação do Império Romano, o que nós sabemos historicamente que ocorre após as invasões bárbaras em 476. Uma vez que o chifre pequeno surge após essa fragmentação, então nós podemos dizer com certeza que o juízo celeste pré-advento só pode ocorrer em algum momento após 476.
E pois bem, existem boas evidências de que o chifre pequeno é o papado, assim como existem boas evidências de que o chifre pequeno é o homem da iniquidade, de 2 Tessalonicenses capítulo 2, é a primeira besta de Apocalipse 13 e é o anticristo. Essas interpretações são seguidas pela Igreja Adventista e é importante mencionar que elas não são interpretações estranhas ao protestantismo. Muitos protestantes acreditam e acreditaram ao longo do tempo que o chifre pequeno é o anticristo, e muitos protestantes acreditaram no início do protestantismo que o papado era o anticristo, como por exemplo Lutero, Calvino e aqueles que escreveram a Confissão de Fé de Westminster. Portanto, a posição adventista não é uma posição irrazoável. E considerando que de fato o chifre pequeno é o anticristo e é o papado, então parece bastante claro que o juízo celeste pré-advento, que será um juízo ao papado, só pode ocorrer após o período de hegemonia do papado sobre a cristandade. Isso traz várias implicações, entre elas a de que o um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que é o período que o chifre pequeno domina sobre os santos do Altíssimo, não pode ser 3 anos e meio, como muitos acreditam. Embora tempos em Daniel signifique anos, segundo Daniel 11:13, tudo indica que no capítulo 7, esse um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, não são 3 anos e meio literais, mas sim um símbolo para um período maior. Isso é reforçado pelo fato de que o capítulo 7 é repleto de símbolos, assim como todos os capítulos proféticos de Daniel. Então, é razoável pensar que o período de tempo aqui colocado é um período simbólico. Mas o que significaria esse período? Bom, a partir de algumas passagens bíblicas, como por exemplo Números 14:34, Ezequiel 4:5, Levítico 25, dos versos 1 a 8, e Daniel, capítulo 9, dos versos 24 a 27, nós vemos que muitas vezes dias simbolizam anos. Assim, se o período de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, são 3 tempos e meio, puder ser decomposto em dias, talvez nós possamos achar o número literal. E a Bíblia indica que isso pode ser feito? Sim, porque em Apocalipse o um tempo, 2 tempos e metade de um tempo é repetido, mas também é representado como 42 meses e 1260 dias. E sabemos que 1260 dias são 42 meses e 42 meses são 3 anos e meio, ou seja, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 tempos e meio. Portanto, nós podemos decompor esse período em 1260 dias. E se um dia equivale a um ano, então nós temos 1260 anos. Ora, esse período maior de tempo é compatível com o fato de que o papado dominou a cristandade durante muitos séculos. E se nós olharmos para a história, nós conseguimos encontrar exatamente esse período de 1260 anos. Depois da fragmentação do Império Romano, em 476, o papado começa a ganhar cada vez mais influência e apoio de alguns reis. Alguns anos importantes para o papado são o ano de 508, quando ele ganha apoio do rei Clovis, e toda a década de 530, quando o papado ganha apoio do imperador Justiniano. É durante essa década de 530 que o papado conquista várias vitórias militares através de Justiniano. Uma dessas vitórias, bastante importante, foi em 538. E, pois bem, quando somamos 1260 anos a 538, chegamos ao ano de 1798, que é quando o Papa Pio VI acaba sendo preso pelo general Berthier de Napoleão Bonaparte. Ou seja, em uma ponta dessa contagem, nós temos o poder secular ajudando o Papa. Na outra ponta, nós temos o poder secular prejudicando o Papa. Entre uma ponta e outra, nós temos uma vasta hegemonia do papado na cristandade. A conclusão a que podemos chegar aqui é que o juízo celeste pré-advento só pode ocorrer após esse período de hegemonia, portanto, após o ano de 1798. Mas quando seria exatamente? Uma análise nos capítulos 8 e 9 de Daniel e também no capítulo 12 nos fornece dados suficientes para que nós cravemos algum ponto entre 1843 e 1844. Em suma, fechamos aqui o 5º tópico, e embora eu tenha resumido muito, o que fica claro aqui é que eu me utilizei apenas da Bíblia Sagrada e eu consegui sustentar todos os 5 tópicos. Portanto, o primeiro argumento do Martinez, um argumento implícito de que sem Ellen White não dá para sustentar a doutrina do juízo investigativo, é falso. Eu acabei de sustentar aqui. E lembrando que eu fiz um resumo, eu já discuti detalhadamente todas essas questões em episódios anteriores.
Mas é claro, aqui nós precisamos retornar àquela pergunta inicial. Por que será que a Igreja Adventista da Promessa não sustenta a doutrina do juízo investigativo? O meu palpite é o seguinte: ela não sustenta por uma questão de aparência. Eu explico. Embora a doutrina do juízo investigativo seja absolutamente bíblica e até certo ponto inquestionável, já que não tem como questionar que existe um juízo celeste pré-advento no capítulo 7 de Daniel, o fato é que essa doutrina ficou, ao longo da história, muito atrelada à Igreja Adventista do Sétimo Dia e a Ellen White. Por conta disso, ela acabou se tornando uma espécie de identidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia para os próprios adventistas e para os críticos uma espécie de heresia distintiva. E é exatamente isso que acaba cegando os intérpretes, tanto os intérpretes que não são adventistas do sétimo dia, quanto até mesmo os próprios adventistas do sétimo dia. Por exemplo, quando nós vamos analisar a doutrina do batismo, nós analisamos essa doutrina como uma doutrina bíblica, não como uma doutrina dos batistas, ou dos presbiterianos, ou dos metodistas. Então, por mais que existam interpretações diferentes sobre o batismo dentro do cristianismo, alguns batizam crianças, outros só batizam adultos, alguns batizam por aspersão, outros por imersão e por aí vai, o fato é, o batismo é visto por todos os grupos cristãos como uma doutrina bíblica. Agora, quando a discussão é juízo investigativo, quase sempre os intérpretes já entram na discussão encarando essa doutrina não como uma doutrina bíblica, mas sim como uma doutrina adventista. Isso acaba, desde o início, viciando as análises. Por exemplo, aquilo que poderia se considerar a interpretação adventista do juízo investigativo acaba sendo muitas vezes visto como o próprio juízo investigativo. E, portanto, se há algum erro na explicação adventista ou na interpretação adventista, o próprio juízo investigativo é descartado pelas pessoas. Por exemplo, suponha que na explicação do juízo investigativo pela Igreja Adventista do Sétimo Dia exista algum ponto que se choca com outra verdade bíblica. O intérprete, em vez de simplesmente dizer que a Igreja Adventista está interpretando de maneira errada o juízo investigativo, que é uma doutrina bíblica, ele simplesmente vai dizer que o próprio juízo investigativo não existe e não é uma doutrina bíblica. Seria mais ou menos como o presbiteriano dizer para o batista que o próprio batismo não é uma doutrina bíblica. Ora, isso não faz nenhum sentido. Então, em minha visão, o que eu penso que aconteceu com a Igreja Adventista da Promessa foi exatamente isso. Na hora de analisar o juízo investigativo, ela atrelou a doutrina à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso gerou vícios e subjetivismo na hora de interpretar e, como conclusão, ela acabou descartando essa doutrina. E o que eu posso dizer aqui é que a Igreja Adventista da Promessa poderia ter aceito essa doutrina mesmo sem ter Ellen White dentre as suas crenças. Como vimos, é absolutamente razoável sustentar um juízo celeste pré-advento com base em Daniel 7 e Daniel 8. E para que isso seja verdade, não é necessário que as explicações adventistas do sétimo dia sobre esse juízo celeste pré-advento sejam verdadeiras. É perfeitamente possível que a igreja esteja explicando mal ou interpretando mal essa doutrina. Enfim, eu creio que nós podemos fechar esse primeiro ponto de análise. Bom, nosso segundo ponto de análise é sobre a alegação do Martinez de que não é possível crer no juízo investigativo e, ao mesmo tempo, crer na graça bíblica. Para responder a essa questão, nós precisamos entender primeiramente por que o Martinez pensa dessa maneira. Ou, para ser mais exato, o que exatamente o Martinez acredita que existe no juízo investigativo que é contra a graça divina. Bom, o que o Martinez e outros críticos médios do adventismo têm dito desde sempre é o seguinte: se todos os crentes serão julgados no juízo investigativo, isso significa que ninguém pode ter certeza da salvação durante a sua vida. Afinal de contas, ele ainda será julgado no juízo investigativo. E supostamente, nesse juízo investigativo, um indivíduo poderia ganhar ou perder a salvação. Outra alegação muito comum dos críticos médios do adventismo, incluindo o Martinez, é a de que o foco do juízo investigativo é nas obras do indivíduo e não na sua fé. Assim sendo, a salvação seria pelas obras do indivíduo e não pela fé que ele deposita em Cristo. Como nós podemos responder a essas alegações? Bom, em primeiro lugar, é importante lembrar que Deus é onisciente. E essa não só é uma doutrina bíblica, como faz parte das crenças fundamentais adventistas. Os adventistas creem que Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas.
Ora, se esse é o caso, então evidentemente esse juízo celeste pré-advento não serve para Deus definir a salvação ou para Deus descobrir quem foi salvo e quem não foi. Aliás, esse nome, juízo investigativo, não significa que Deus vai investigar os casos de cada pessoa para que ele descubra o que cada pessoa fez em sua vida e então decida quem vai ser salvo e quem não vai. Isso não faz o menor sentido. Deus sabe quem vai ser salvo e quem não vai desde sempre, porque ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Como eu já disse em outro episódio, Deus já sabia desde sempre quando que eu iria nascer, quando que eu iria aceitar Jesus, e ele sabe quando que eu vou morrer e se eu vou morrer crendo em Jesus Cristo. Portanto, Deus sabe desde sempre se eu, Davi, serei salvo ou não. Quando nós lembramos desse fato, então fica claro que o juízo celeste pré-advento não é um juízo para o benefício de Deus. Ele é um juízo para o benefício das suas criaturas, daqueles que assistem ao julgamento. Por quê? Porque as criaturas de Deus não são oniscientes. Isso significa, portanto, que o juízo celeste pré-advento é um juízo de transparência. Ele não decide quem vai ser salvo e quem não vai. Isso já foi decidido por Deus. Ele simplesmente formaliza para as criaturas, que não são oniscientes, a decisão divina. Em outras palavras, por que que o indivíduo A foi salvo e o indivíduo B não foi salvo? Ou, para ser mais exato, sabendo que o critério para a salvação é a fé em Jesus Cristo, então a pergunta que precisa ser respondida nesse juízo é: o fulano que foi salvo realmente teve uma fé verdadeira em Jesus Cristo ou não? Já o Cicrano e o Beltrano que não foram salvos, eles realmente não tiveram fé verdadeira em Jesus Cristo? Em suma, o juízo celeste pré-advento tem como um dos seus objetivos tornar claro que Deus foi absolutamente justo em todas as suas decisões. Isso inclui, claro, as decisões sobre o chifre pequeno. Aliás, isso também precisa ser avaliado no juízo investigativo. Considerando aqui que o chifre pequeno é o papado, precisa ser avaliado se de fato o papado foi uma instituição que se desviou de Deus, foi uma instituição que mudou os tempos e a lei, que mudou os tempos e a lei sem a autorização divina, que realmente perseguiu e hostilizou os santos do Altíssimo, e por aí vai. Em suma, todas as decisões de Deus nesse juízo são colocadas a limpo, são postas de uma maneira transparente. Se o ouvinte percebeu isso, então percebeu que a salvação de cada indivíduo não é decidida no juízo investigativo, ali é apenas a formalização. Então, quando a salvação é decidida? Bom, existem duas respostas para isso: a resposta atemporal e a resposta temporal. A resposta atemporal tem a ver com a visão divina. Deus sabe de tudo desde sempre. Logo, ele já sabe quem vai ser salvo no futuro. E, portanto, para ele, em sua mente, a salvação de quem vai ser salvo já está definida. E eu não estou falando aqui de predestinação calvinista. Eu acredito no livre-arbítrio. Eu acredito que Deus dá ao ser humano a possibilidade de escolhê-lo ou rejeitá-lo. No entanto, apesar dele dar essa possibilidade, ele já sabe de antemão o que o ser humano vai escolher. Ou seja, é uma questão de pré-ciência. Portanto, na mente de Deus, ainda que todos os seres humanos tenham o livre-arbítrio, ele já sabe quem vai escolher o quê. E, portanto, ele já tem definido em sua mente quem é que vai ser salvo e quem não vai. De um ponto de vista atemporal, portanto, isso já está definido desde sempre. Agora, e de um ponto de vista temporal? Afinal de contas, tudo que a gente faz no tempo, porque nós somos criaturas temporais. Bom, de um ponto de vista temporal, a nossa salvação é definida na nossa vida. No momento em que nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos perdoados diante de Deus, nós somos justificados diante de Deus e nós somos salvos em Jesus Cristo. E enquanto nós continuarmos em Cristo, nós continuamos salvos. A única maneira de perder a salvação seria apostatando da fé, ou seja, seria renegando a Cristo. Assim sendo, quando o indivíduo vive em Cristo e morre em Cristo, ele tem a sua salvação selada. Não há mais nenhuma chance de que ele apostate e, portanto, ele está salvo efetivamente. Portanto, de um ponto de vista temporal, nós podemos dizer que a salvação é efetivada na vida de um indivíduo quando ele aceita Jesus e permanece em Jesus até o fim da sua vida. Então note, se o indivíduo está em Cristo e, portanto, salvo, no que o juízo investigativo interfere na sua vida? Em absolutamente nada.
O que o juiz investigativo vai mostrar é justamente aquilo que acontece na vida do indivíduo. Se o indivíduo está em Cristo Jesus, se ele mantém fé em Jesus, é isso que vai aparecer no juiz investigativo. Não tem como o juiz investigativo mostrar algo diferente do que acontece na vida do indivíduo. Assim sendo, se o indivíduo está salvo em Jesus, porque crê em Jesus, então não tem como o juiz investigativo tirar essa salvação. Logo, é um mito de que nós precisamos esperar o juiz investigativo para ter certeza da nossa salvação. Não, se nós estamos em Cristo, nós podemos ter certeza da nossa salvação hoje. E se nós morremos em Cristo, todos podem ter certeza de que a pessoa que morreu em Cristo está salva em Jesus Cristo. Um segundo ponto que nós precisamos ter em mente nessa discussão é o seguinte. No Antigo Testamento, como nós já vimos, os sacerdotes todos os dias sacrificavam de manhã e de tarde. Além disso, os próprios indivíduos comuns, quando pecavam, poderiam levar um cordeiro ou algum outro animal para ser sacrificado no templo. Assim sendo, todos os dias existiam sacrifícios pelos pecados e os pecados eram perdoados por meio desses sacrifícios. Apesar disso, uma vez por ano existia a purificação do santuário, feita pelo sumo sacerdote. E a pergunta que fica aqui é: para que era necessária uma purificação do santuário se durante todo o ano, todos os dias, os pecados já haviam sido perdoados do povo? Seria o dia da expiação uma contradição em relação a esses sacrifícios diários? A existência do dia da expiação, da purificação do santuário, contradizia a eficácia dos sacrifícios diários? É claro que não, senão Deus seria contraditório. Afinal de contas, ele ordenou tanto uma coisa quanto outra. Então, a única resposta racional que nós podemos dar é que os sacrifícios diários serviam para uma função. O dia da expiação servia para outra função. Os sacrifícios diários serviam para que as pessoas fossem perdoadas diante de Deus, purificadas diante de Deus, justificadas diante de Deus. Já o dia da expiação, que contava com a purificação do santuário, ela servia para purificar o santuário. Ou seja, os indivíduos que haviam se arrependido dos seus pecados e haviam sido purificados pelo sangue dos sacrifícios, já estavam perdoados por Deus. Agora, o santuário que havia recebido todos esses pecados perdoados ao longo do ano, este precisava ser purificado. E é claro, de certa forma, o povo, ao ter o seu santuário purificado, também estava sendo purificado, mas não no sentido individual, porque individualmente falando, todos os que já haviam se arrependido dos seus pecados já haviam sido perdoados. O povo era purificado, portanto, num sentido mais coletivo, no sentido de que agora o santuário que estava com eles estava limpo. E, pois bem, o que isso nos ensina em termos de santuário celestial? Nos ensina que a purificação do santuário celestial não contradiz o perdão que nós já recebemos de Jesus Cristo. Ou seja, os pecados que Cristo já nos perdoou não precisam ser perdoados de novo. Nós já fomos perdoados, nós já fomos purificados, nós já fomos justificados. O que a purificação do santuário celeste faz é purificar o santuário. E o que significaria purificar o santuário celeste? Ora, é bastante óbvio. Se a purificação do santuário celeste é o juízo pré-advento, então purificar o santuário significa apresentar todos os casos em juízo e mostrar que Deus foi justo em todos esses casos. É só a partir dessa formalização que todos podem ter certeza de que Deus foi justo e, portanto, esses casos podem ser retirados do tribunal. Então, esses casos, enquanto não são julgados, ou seja, enquanto não são formalizados, eles estão pendentes e, portanto, eles são como se fossem impurezas no tribunal, impurezas no santuário. Isso porque, enquanto Deus não formaliza aquilo que ele fez, restam dúvidas se ele realmente foi justo. No entanto, quando essa formalização é feita, não restam mais dúvidas e esses casos podem ser retirados do tribunal. Essa é a purificação do santuário. Então note, no fim das contas, o juiz investigativo não tem absolutamente nada a ver com definição de salvação. E, portanto, é perfeitamente possível crer no juiz investigativo e, ao mesmo tempo, estar certo da nossa salvação em Cristo Jesus. A nossa salvação em Jesus acontece aqui e agora, no momento em que nós aceitamos a Jesus, e continua durante toda a nossa vida até nós morrermos em Cristo. Esse é o ensino bíblico, esse é o ensino adventista,
E a doutrina do juízo pré-advento nada diz contra isso. Em relação à alegação de que o foco do juízo investigativo são as obras e por isso seria um exemplo de salvação pelas obras, isso também não faz sentido. Na verdade, nós sabemos pela Bíblia que a salvação é pela graça mediante a fé. Logo, se alguma coisa precisa ser avaliada no juízo celeste pré-advento, é se os professos crentes em Jesus Cristo possuem uma fé verdadeira em Jesus Cristo, uma fé viva em Jesus Cristo. O foco, portanto, não são as obras, mas sim a fé. Agora, é claro que as obras fazem parte do julgamento. Por quê? Porque a Bíblia ensina que uma fé verdadeira, uma fé viva, produz boas obras. Além disso, a Bíblia também ensina que a fé verdadeira, a fé viva, opera pelo amor. E ela também vai ensinar que aquele que ama a Jesus guarda os seus mandamentos. Em suma, a salvação é pela graça mediante a fé, não por obras. No entanto, o que se espera de alguém que foi salvo por Jesus, o que se espera de alguém que tem uma fé verdadeira em Jesus, é que ele ande em obras de graça, é que ele tenha o fruto do Espírito, é que ele não ande na carne, é que ele seja obediente. Ele não será absolutamente impecável, absolutamente perfeito, mas as suas obras serão condizentes com as obras de quem anda com Deus, de quem anda com Cristo, de quem está em Cristo Jesus e possui o Espírito Santo dentro de si. Portanto, não há nenhuma razão para pensarmos que o foco do juízo investigativo são as obras e que, portanto, isso indica que essa doutrina ensina a salvação pelas obras. Essa é uma leitura ruim, equivocada e até mesmo maldosa da doutrina do juízo investigativo. E, pois bem, feita essa avaliação, fica claro que o Martinez está errado ao dizer que não dá para crer na graça e, ao mesmo tempo, crer no juízo investigativo. As duas crenças são absolutamente compatíveis e não teria como ser diferente. Afinal de contas, as duas crenças são bíblicas. Mas vamos lá. É claro que o Martinez nunca concordaria com o que eu acabei de falar. Ele é um anti-adventista ferrenho. Então, o que ele poderia argumentar aqui para dizer que eu estou errado? Bom, primeiramente, ele poderia argumentar, e eu acho que provavelmente seria essa a linha de raciocínio dele, que a interpretação que eu acabei de colocar, ou a explicação que eu acabei de dar do juízo investigativo, não é a mesma interpretação e a mesma explicação que Ellen White dá. Bom, mas essa alegação possui dois problemas. O primeiro, mais óbvio, é que Ellen White não fundamenta doutrina. Eu já falei isso em diversos episódios, e isso está em vários documentos oficiais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então não faz sentido trazer Ellen White para o debate. Nesse sentido em específico, o que Ellen White diz sobre o juízo investigativo é absolutamente irrelevante para a discussão. Portanto, se Ellen White tem uma explicação igual à minha ou diferente da minha, isso não tem importância. O que importa é o que a Bíblia diz, ou ainda, o que importa são quais as explicações mais próximas da Bíblia, mais adequadas em relação às informações que a Bíblia nos dá. Portanto, essa possível alegação do Martinez é absolutamente inválida. Outro ponto aqui é que mesmo que devêssemos considerar Ellen White nessa discussão, o fato é que não necessariamente o Martinez interpreta Ellen White da maneira mais adequada, da maneira mais correta. Como eu já mostrei em muitos episódios, é bastante comum que os escritos de Ellen White sejam mal interpretados, tanto pelos críticos quanto pelos adventistas tradicionalistas. Ou seja, não é porque o Martinez diz que Ellen White ensina A e B que realmente Ellen White ensina A e B. Ele pode estar interpretando de uma maneira equivocada. E ora, é exatamente isso que eu defendo. Se nós formos discutir a visão de Ellen White sobre determinados assuntos, eu afirmo sem medo de errar que muitas vezes, na maioria das vezes, na maioria esmagadora das vezes, os críticos do adventismo, assim como os adventistas tradicionalistas, interpretam Ellen White de uma maneira totalmente errada, totalmente inadequada. Assim sendo, se o Martinez for apelar a Ellen White para tentar me refutar aqui, ele estará errado duas vezes. Primeiro, porque não se apela a Ellen White nessa discussão. A discussão aqui é bíblica. E segundo, porque com certeza ele estará interpretando Ellen White de uma maneira equivocada. Outra possível alegação que o Martinez poderia colocar aqui para refutar o que eu disse é que a minha explicação ou a minha interpretação é diferente de outros líderes adventistas e é diferente da doutrina oficial adventista. Aqui eu poderia responder o seguinte:
Primeiro, existem vários líderes que pensam exatamente como eu expliquei aqui, e a doutrina oficial adventista, quando bem interpretada, ensina exatamente o que eu ensinei aqui. Segundo, uma vez que a doutrina do juiz investigativo é uma doutrina bíblica, então eu não estou interessado em defender as explicações da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas sim de defender a doutrina do juiz investigativo. Não necessariamente todas as explicações que a Igreja Adventista do Sétimo Dia já deu estão corretas. Aliás, isso é exatamente o que o autor adventista Marvin Moore afirma no seu livro Na Corte Celestial, onde ele defende a doutrina do juiz investigativo. Nas páginas 8 e 9, nós podemos ler: ao afirmar que descobri que nossa crença histórica acerca do juiz investigativo e de assuntos afins é bíblica, não quero dizer que tudo o que já dissemos sobre ela está correto. Nós modificamos alguns aspectos de nossos ensinamentos depois de 1844. E alguns parágrafos adiante, inclusive, ele vai afirmar o seguinte: nós, adventistas, temos refinado nossa doutrina sobre o juízo investigativo ao longo dos anos, em grande medida por causa das críticas. Ou seja, existe o reconhecimento, e não há nenhum problema nisso, de que nós podemos estar errados em relação a como explicamos a doutrina. E é aqui que eu volto àquele exemplo que eu dei do batismo. O batismo é uma doutrina bíblica. O modo como ela é interpretada e explicada por alguns grupos pode estar errado, mas não necessariamente isso significa que a doutrina não é bíblica. De igual maneira, a doutrina do juiz investigativo é bíblica. O modo como ela é explicada ou interpretada por alguns adventistas pode estar errado muitas vezes, mas não significa que a doutrina não está lá na Bíblia. O que precisamos fazer, portanto, é sempre aprimorar as nossas explicações e interpretações. Logo, se o Martinez quiser apelar ao fato de que talvez as minhas explicações não sejam iguais à de outras pessoas, isso também não é um bom argumento. Outra alegação que o Martinez poderia fazer para tentar me refutar é a de que as minhas interpretações sobre Daniel 7 e 8 e também Daniel 9 estão erradas. Mas veja, esse não é um bom argumento, porque o ponto aqui não é discutir necessariamente quem tem a interpretação correta, é discutir se existe base bíblica para o juízo investigativo, se essa base é razoável em termos de interpretação, independente de estar certa ou errada, e se é possível explicar o juízo investigativo sem contradizer a graça divina. E ora, eu mostrei exatamente esses pontos aqui. A doutrina tem base bíblica, a base é razoável e a doutrina pode ser explicada e interpretada de maneira tal que não contradiga a graça divina. E esse ponto aqui é muito interessante. Se eu provo que é possível defender a doutrina do juízo investigativo e ao mesmo tempo defender a graça divina, sem que as duas coisas se choquem, então o Martinez está completamente errado em dizer que um adventista não pode ser salvo porque necessariamente ele não entende a graça. Aliás, aqui vai um testemunho pessoal. Eu não sou de berço adventista. Eu nasci num lar cristão protestante não adventista e só fui me tornar adventista com 18 anos de idade. E duas das razões pelas quais eu me tornei adventista do sétimo dia foram as seguintes. Eu entendi que todas as doutrinas eram bíblicas e eu sempre me guiei pelo sola escritura. E eu entendi que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, incluindo Ellen White, defendiam a salvação pela graça mediante a fé, algo que eu sempre criei. Então veja, eu já acreditava na salvação pela graça mediante a fé antes, eu entrei na Adventista crendo assim e eu continuei crendo assim. Eu sou adventista há 12 anos e eu nunca mudei a minha concepção de salvação pela graça mediante a fé. Eu continuo mantendo a mesma concepção de quando eu era um protestante não adventista. E é justamente essa concepção que me leva a dizer, por exemplo, que eu tenho certeza da minha salvação em Cristo Jesus. Não porque eu sou bom, não porque eu tenho mérito, mas porque eu tenho fé em Jesus Cristo. E pela fé, Ele me salva. E pois bem, eu tenho um monte de amigos adventistas que crê exatamente igual a mim. E quando eu olho para a doutrina oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela ensina exatamente esse conceito de salvação pela graça mediante a fé. Portanto, ouvir do Martinez o impropério de que não há salvos na Igreja Adventista do Sétimo Dia, de que um adventista não pode se salvar, é definitivamente muito ofensivo. E aqui é importante dizer uma coisa para o ouvinte.
Não é só nesse vídeo que o Martinez dá a entender que os adventistas não podem ser salvos. Ele fala isso em outros vídeos, inclusive ele tem um vídeo intitulado 9 razões por que não cremos na salvação de um adventista. Então sim, essa é exatamente a crença do pastor Martinez. Aliás, isso é um ponto interessante. Quando eu postei um short certa vez acusando os críticos médios do adventismo das mesmas coisas que eles acusam os adventistas, eu indiquei que eles não creem na suficiência de Cristo e que eles são exclusivistas. Afinal de contas, eles não acreditam que os adventistas podem se salvar, mesmo crendo em Jesus Cristo, e eles acreditam que só eles podem se salvar, que os adventistas não podem. Ou seja, negam a suficiência de Cristo para salvar os adventistas e são exclusivistas. E, pois bem, alguns críticos do adventismo que entraram no meu vídeo reclamaram que, na verdade, eles não creem que os adventistas do sétimo dia não podem ser salvos. Ou seja, eu estaria inventando uma mentira. Mas o pastor Martinez está aí para provar que eu estou certo. Para ele não importa que eu, Davi, por exemplo, creia no Senhor Jesus como meu único Senhor e Salvador. O fato de eu ser adventista e de crer no juiz investigativo já faz com que eu não possa ser salvo. Ou seja, para ele, Cristo não é suficiente. Eu preciso crer exatamente como ele crê. Em suma, o pastor Martinez se tornou o porteiro do céu, pelo menos na cabeça dele. Bom, depois dessas longas explicações, vamos continuar rolando o vídeo do Martinez. Também, como os adventistas da promessa rechaçam e negam Ellen G. White, eles não vão acreditar que a guarda sabática e a sua santificação importem salvação eterna. Logo, dentro do adventismo da promessa, você não terá uma obrigatoriedade de guarda, nem mesmo para ser, digamos assim, na concepção whiteana, né? Uma santificação desse dia para se chegar ao céu. Nós entendemos que, por eles rechaçar esse tipo de coisa, eles entendem o que é a misericórdia e a graça de Deus. Ok, aqui o pastor Martinez argumenta que como os adventistas da promessa não possuem Ellen White, então eles não vão crer no sábado como sendo obrigatório. Ele também vai alegar que, para Ellen White, o sábado era uma questão de salvação. Ele, inclusive, joga na tela uma citação muito famosa de Ellen White, que é muito utilizada pelos anti-adventistas, onde ela diz que santificar o sábado importa em salvação eterna. Bom, sobre o primeiro ponto, o da obrigatoriedade do sábado, a argumentação do pastor não faz sentido. Afinal de contas, para os adventistas da promessa, o sábado é sim um mandamento de Deus. E se é um mandamento, ele obviamente é obrigatório. Leamos, por exemplo, o que a Igreja Adventista da Promessa diz em seu próprio site, na seção No que Cremos, na parte dos 10 mandamentos. Cremos que a validade dos 10 mandamentos é contínua e a sua aplicação é universal. Eles valem para todos os tempos e devem ser pessoalmente obedecidos por todos que são justificados gratuitamente mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Entendemos que os salvos são capacitados por Deus para a obediência e que, portanto, esta é o fruto da salvação efetuada por Deus naqueles que creem em Jesus. Em suma, segundo esse trecho que nós lemos, os 10 mandamentos são universais e precisam ser guardados pelos crentes. Existe aqui uma noção de obrigatoriedade. É dito ainda que é o que se espera de um salvo. Agora leamos a parte que fala sobre o sábado, com o título O Verdadeiro Dia de Descanso. Podemos ler: cremos que Deus santificou o sétimo dia, o sábado, estabelecendo com ele uma relação especial. Por ter sido instituído no Éden e entregue primeiramente a Adão e Eva, o verdadeiro dia de descanso foi entregue por Deus a toda a humanidade e continua válido uma vez que não foi revogado por Cristo. Nesse dia santo, não devemos cuidar dos nossos próprios negócios e interesses, mas sim aprofundar nossa comunhão com Deus e com nossos irmãos. Em suma, mais uma vez, o que temos aqui é uma obrigatoriedade. O sábado é visto pelos adventistas da promessa como um mandamento, não como uma opção. E não poderia ser diferente. O sábado, na Bíblia, é um mandamento. Então, se de fato o sábado continua válido nos dias de hoje, ele continua sendo um mandamento. Logo, ele é obrigatório. Em suma, não é necessário crer em Ellen White para crer que, se o sábado continua válido, ele é obrigatório.
Isso é meramente uma questão de lógica, de raciocínio lógico. O Martinez, portanto, está errado aqui. Agora vamos tratar da questão da frase de Ellen White: a santificação do sábado importa em salvação eterna. Bom, o primeiro ponto que nós precisamos enfatizar aqui é o seguinte: existem inúmeras passagens de Ellen White em que ela defende a justificação pela graça mediante a fé e não por obras. O ouvinte pode ler várias dessas passagens no livro Fé e Obras, que é um compilado de citações de Ellen White sobre o assunto, e também no livro Caminho a Cristo, e em outros livros também, mas esses dois são os principais. E cabe lembrar que eu já tratei desses temas em episódios anteriores aqui no podcast também. Com isso em mente, necessariamente surge uma pergunta: será que Ellen White realmente quis dizer que nós somos salvos por guardar o sábado? E aqui entra um princípio muito importante que qualquer pessoa que vai analisar qualquer escrito deveria levar em conta: é o princípio da caridade hermenêutica. Esse princípio consiste em simplesmente tentar interpretar os autores da maneira mais caridosa possível. Isso evita que nós façamos caricatura do pensamento dos autores e que sejamos até mesmo injustos com o pensamento dos autores. Trata-se, portanto, de uma questão de honestidade intelectual. Quando, portanto, encontramos algo que parece ser incoerente nos escritos de alguém, nós precisamos analisar bastante os contextos e tentar entender se não existe uma outra interpretação possível daqueles escritos que se encaixa melhor com tudo o que o escritor já disse sobre o tema. Esse conceito é utilizado, inclusive, quando nós vamos ler a própria Bíblia Sagrada. O exemplo que eu mais gosto de citar. Em Tiago, capítulo 2, no verso 24, nós podemos ler: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Ora, se nós não usarmos de caridade interpretativa aqui, nós vamos entender que Tiago está contradizendo Paulo, porque Paulo diz exatamente o contrário. Ele diz que nós somos salvos pela fé somente, que nós somos justificados pela fé somente e não por obras. Então a questão é: devemos ser caridosos interpretativamente falando, analisar melhor o contexto e tentar chegar a uma conclusão que equalize os dois autores? Ou devemos nos utilizar da pior interpretação possível e chegar à conclusão de que Tiago e Paulo estão se contradizendo? Ora, qualquer cristão utilizará de caridade hermenêutica. Então a pergunta que fica é: por que nós não podemos usar de caridade hermenêutica também com Ellen White? E veja, o motivo pelo qual nós usamos de caridade hermenêutica na Bíblia não é só porque a Bíblia é a palavra de Deus. Essa é uma razão. Mas é também porque ser honesto é algo que nós precisamos fazer o tempo todo com todas as pessoas. Então sim, nós também precisamos ser honestos com Ellen White. Tentar interpretá-la sempre da pior maneira possível é um ato de desonestidade. E pois bem, adotando esse princípio, um ponto interessante é que aquilo que Ellen White diz é muito parecido com o que Paulo diz. Vejamos, em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 9 a 10, podemos ler: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Note que Paulo está claramente dizendo que todas essas coisas importam em salvação. Afinal de contas, quem pratica essas coisas não herdará o reino dos céus, ou seja, não será salvo. E o curioso é que aqui nós temos mandamentos do Decálogo. Veja, os idólatras são aqueles que ferem o primeiro e talvez o segundo mandamento também. Os adúlteros são aqueles que ferem o sétimo mandamento. Os ladrões são aqueles que ferem o oitavo mandamento. Então é como se Paulo estivesse dizendo que não adulterar, não roubar, não idolatrar importam em salvação eterna. Ora, o mesmo Paulo vai dizer coisa parecida em Gálatas capítulo 5. Dos versos 19 a 21, nós podemos ler: ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então note que aqui mais uma vez Paulo está colocando essas questões como importando em salvação eterna. E aqui nós também temos alguns mandamentos do Decálogo. A pergunta que fica aqui então é:
Paulo está ensinando a salvação pelas obras, ou a salvação pela obediência, ou a salvação pelo cumprimento da lei? É claro que não. E você pode perceber que nenhum cristão levanta essa possibilidade. O que é bastante claro é que Paulo está ensinando que aquele que foi salvo, aquele que possui uma fé verdadeira em Jesus, não pratica estas coisas. Porque a fé verdadeira, a fé viva, produz boas obras, a fé verdadeira, a fé viva, opera pelo amor, a fé verdadeira, a fé viva, nos leva à obediência a Deus. De igual maneira, quando Tiago vai dizer lá no capítulo 2 que nós não somos justificados só pela fé, mas também pelas obras, ele não está ensinando a justificação pelas obras no sentido de que nós temos mérito diante de Deus. A discussão de Tiago é uma discussão diferente da de Paulo. O que ele está ensinando é que uma fé verdadeira, uma fé viva, necessariamente produzirá boas obras. Então veja, se nós podemos interpretar os autores bíblicos com uma bondade maior, percebendo, até mesmo pelo contexto, que eles não estão ensinando a salvação pelas obras, então por que nós não podemos fazer o mesmo com Ellen White? É perfeitamente possível entender que quando Ellen White diz que o sábado importa em salvação eterna, o que ela está querendo dizer não é que o sábado salva, mas sim que aqueles que conhecem o sábado e sabem que o sábado continua válido na nova aliança, se mesmo assim eles resolvem não guardar o sábado, eles estão sendo rebeldes contra Deus. Logo, eles demonstram não ter uma fé verdadeira ou uma fé viva. E sendo assim, eles não podem entrar no reino dos céus. Note que esse é exatamente o mesmo pensamento se nós aplicarmos qualquer outro mandamento aqui. Alguém que continua roubando e não se arrepende de roubar, mesmo sabendo que roubar é pecado, essa pessoa demonstra não ter uma fé viva, uma fé verdadeira. Logo, essa pessoa não pode ser salva. Isso não significa que não roubar é o que salva. Significa apenas que não se espera de alguém que foi alcançado por Cristo e que ama Cristo verdadeiramente, que essa pessoa continue na vida de roubo. Ora, de igual maneira, não se espera de um cristão que descobriu que o sábado é um mandamento, que é algo que Deus requer, que esse indivíduo continue transgredindo o sábado sistematicamente sem nenhum arrependimento. Se alguém faz isso, temos aqui um indício de que a fé dessa pessoa ou está morta ou está morrendo. Ela já não ama a Jesus o suficiente, ela já não se preocupa em quebrar os mandamentos de Deus. E óbvio, ela já não ouve os apelos do Espírito Santo para fazer aquilo que é da vontade de Deus. Em suma, eu acredito que existem bons elementos para nós chegarmos à conclusão de que, no máximo, Ellen White foi infeliz na sua frase, mas ela não defendia a salvação pelas obras ou a salvação pelo sábado. E isso fica muito claro quando nós temos um panorama geral da obra dela, onde em diversos momentos ao longo de toda a sua vida, ela defende a salvação pela graça mediante a fé. Agora, de qualquer forma, mais uma vez, Ellen White não fundamenta a doutrina. Então, nessas discussões doutrinárias, pouco importa o que Ellen White disse ou deixou de dizer. O que importa é o que a Bíblia diz e se a doutrina oficial segue o que a Bíblia diz. E, pois bem, quando nós vamos nas 28 crenças fundamentais, nós vemos lá claramente que a Igreja Adventista do Sétimo Dia defende a salvação e a justificação pela graça mediante a fé e não por obras. Portanto, de modo geral, mais uma vez, o Martinez está completamente errado aqui. Bom, vamos continuar o vídeo do Martinez. Ah, mas pastor, lá tem várias heterodoxias, como a mais grave, ao meu ver, o sono da alma e também, apesar de não ser obrigatoriedade, a guarda sabática. Bom, em primeiro lugar, a questão do sábado, Romanos 14, Paulo deixa claro que um para o Senhor o guarda e outro entende que não precisa guardar dias, meses, tempos e anos. É óbvio que Paulo ali está falando entre os cristãos do judaísmo e os cristãos gentios. Os gentios não têm que guardar o sábado, porque o sábado não faz parte da história do povo que nunca teve no Egito preso, que somos nós, os não-judeus ou os gentios. A Bíblia fala para lembrar e guardar o sábado, porque foste escravo na terra do Egito, Deuteronômio 5,15. O lembra-te ali tem a ver com o tempo que eles foram escravos e por isso Deus havia dado o sábado para eles. Então agora eles tinham um feriado semanal.
o sábado para o judeu, ele é uma questão de tradição, de história, tem um motivo, não soteriológico. Inclusive na Torá de Moisés você não vai achar que santificar o sábado importa em salvação eterna, somente nos escritos de Ellen G. White. E o adventista do sétimo dia, apesar de estar fazendo uma coisa que não faz muita diferença, eles não colocam isso como obrigatoriedade, nem como ponto de salvação. Então, de novo, apesar de ser um movimento heterodoxo, pode haver gente salva ali dentro? Pode. Ok, aqui o Martinez fala algumas besteiras em relação ao sábado. Primeira, ele usa o texto de Romanos 14 para tentar argumentar que, para Paulo, uma pessoa poderia guardar o sábado e outra não, e estava tudo bem. Ocorre que, como nós já vimos em episódios anteriores, o texto de Romanos 14 não fala sobre o sábado. Ele nem cita o sábado nominalmente e nem o contexto permite pensar que o problema tratado por Paulo era o sábado. Isso porque o texto deixa bem claro que o problema tratado por Paulo era alguma questão menor relacionada a opiniões diferentes. Isso é dito logo no primeiro verso do capítulo 14. E isso fica claro também no teor da discussão. Paulo fala, por exemplo, sobre um embate entre aqueles que só comiam legumes e aqueles que também comiam carne. Ele também menciona depois a questão do vinho, ou seja, tudo que Paulo coloca nessa passagem são questões que não estavam relacionadas diretamente a algum mandamento da Torá. Assim, quando Paulo fala da questão dos dias, é absolutamente improvável que ele esteja pensando no sábado. Muito provavelmente a questão tratada ali era a questão dos dias de jejum. Nós sabemos, por meio de documentos como o Didaquê, que tanto judeus quanto cristãos tinham no primeiro século o hábito de separar dias fixos de jejum durante a semana. Então não existe evidência de que Romanos 14 está falando do sábado. E o mesmo pode ser dito em relação a Gálatas 4, que é colocado ali na tela também pelo Martinez. O único texto que efetivamente menciona o sábado é o texto de Colossenses 2, versos 16 e 17. Mas como nós também já vimos em episódios anteriores, o texto de Colossenses não anula o sábado e nem tem como foco anular qualquer coisa. Ele simplesmente está focando no fato de que existia um grupo herético em Colossos e que esse grupo, por se guiar por tradições e coisas que não estavam na Bíblia, além de colocar um monte de rituais no mesmo patamar ou até mesmo acima de Cristo, não deveria ser levado a sério. Então, já que esse grupo estava julgando os colossenses, ninguém deveria aceitar esses julgamentos, seja lá em relação ao que quer que fosse, incluindo o sábado. O ponto de Paulo, portanto, não é que o sábado foi anulado. Ele simplesmente quer que aquele grupo não seja ouvido. Outra besteira que o Martinez vai falar em relação ao sábado é que o sábado foi criado especificamente para os judeus porque estava relacionado exclusivamente ao fato de que eles foram escravos no Egito. Para alegar isso, o Martinez cita Deuteronômio capítulo 5. Ora, o problema é que também existe o texto de Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. Ali, o motivo pelo qual se deveria guardar os 10 mandamentos é que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no sétimo. Então, note, não faz nenhum sentido, em termos apologéticos, o Martinez citar apenas Deuteronômio 5, mas ignorar Êxodo capítulo 20. Se nós queremos ser coerentes com a Bíblia, precisamos considerar os dois textos. Isso significa que, sim, o sábado para os judeus era um símbolo de liberdade em relação ao Egito, mas, em termos gerais, o sábado para todos os homens é um símbolo de que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no sétimo. Assim sendo, o que temos aqui são duas razões para guardar o sábado, uma geral, referente a todos os homens, e uma específica, referente aos hebreus. Essa é a maneira mais coerente de interpretar. Afinal de contas, nós não podemos escolher um texto que nós queremos e rejeitar um texto que nós achamos que não cabe na nossa teologia. É necessário considerar a Bíblia como um todo. Finalmente, é importante destacar uma questão. Martinez diz que os adventistas da promessa não colocam o sábado como um ponto de salvação. Ora, mas os adventistas também não, pelo menos não no sentido que o Martinez quer vender para as pessoas. Note, para os adventistas do sétimo dia, todos os cristãos que viveram ao longo da história e que foram cristãos verdadeiros, cristãos fiéis, foram salvos.
mesmo aqueles que não guardaram o sábado, que é a maioria. E mesmo hoje, todos os cristãos que são verdadeiros, que estão verdadeiramente em Cristo Jesus, eles são salvos, e se morrerem hoje, morrerão salvos. E isso independe deles guardarem o sábado ou não. O sábado, inclusive, nesse sentido, é um pouco diferente dos outros mandamentos. Veja, não matar, não roubar, não adulterar, são mandamentos um tanto intuitivos. Todo mundo sabe que isso é errado. E, portanto, nenhum cristão verdadeiro pode dizer de maneira sincera que não sabia que algumas dessas coisas eram pecado. Agora, o sábado não é um mandamento tão intuitivo. Uma pessoa pode ser um cristão verdadeiro e não conhecer o sábado. Também pode acontecer de um cristão verdadeiro não ser convencido da argumentação de um sabatista. Isso pode acontecer tanto porque o sabatista argumentou de uma maneira equivocada ou argumentou de uma maneira frágil, quanto porque a pessoa que passou a vida inteira sem guardar o sábado talvez não consiga enxergar a veracidade do sábado. Ora, isso não significa que essa pessoa é desonesta, isso não significa que essa pessoa é um rebelde e, portanto, não significa que ela tem uma fé falsa em Jesus Cristo ou uma fé morta em Jesus Cristo. Logo, essa pessoa não vai se perder porque rejeitou o sábado. Então, no fim das contas, nós não temos como julgar a sinceridade do coração de cada um. Pode haver pessoas que rejeitam o sábado simplesmente porque estão sendo rebeldes a Deus. Mas podem haver muitas pessoas que rejeitam o sábado simplesmente porque não foram convencidas. E uma pessoa que não é genuinamente convencida realmente não pode vir a guardar o sábado. Ela precisa ser coerente com aquilo que ela crê, com a sua própria consciência. Por isso, os adventistas não acreditam que o simples fato de não guardar o sábado sela a perdição de uma pessoa. Não é assim que funciona. O que sela a perdição de uma pessoa é a pessoa se tornar sistematicamente, sem arrependimento, um rebelde contra Deus. Isso é uma forma de apostasia. E isso pode ser feito com qualquer mandamento. Um indivíduo, por exemplo, que adultera sistematicamente, sem arrependimento, esse indivíduo está com a sua fé morta, ou pelo menos morrendo. É bem pouco provável que esse indivíduo acabe sendo salvo. No entanto, isso não significa que é o mandamento de não adulterar que salva uma pessoa. Creio que esse ponto ficou bem claro. Vamos continuar o vídeo do Martinez. E, lógico, a doutrina mais problemática é a doutrina do sono da alma. Por quê? Porque os adventistas da promessa, como também os demais, acreditam na Trindade. E Jesus foi 100% Deus e 100% homem. E nos 3 dias que Jesus esteve morto no sepulcro, ele parou de existir? Porque é importante explicar uma coisa aqui. Sono da alma e aniquilamento são doutrinas diferentes. Os adventistas, até mesmo os da promessa, usam esse ponto intercambiavelmente, mas não são. Alguns teólogos, como alguns luteranos, por exemplo, acreditam no sono da alma, ou seja, o indivíduo morre, sua alma é recolhida até Deus, seu corpo vai ao pó e essa alma dorme em Deus. Essa é a teoria, que também está errada, mas é diferente do indivíduo morrer e parar de existir e ser aniquilado. Porque aí como é que fica Jesus? Porque para a antropologia não faz tanta diferença. Mas como fica Jesus, 100% Deus e 100% homem, morreu, parou de existir? A segunda pessoa da divindade pode parar de existir? Então esse é um grande ponto problemático para aquele cristão que diz que crê na Trindade ao mesmo tempo no sono da alma, ou no aniquilamento do espírito da alma. Ok, aqui nesse ponto o pastor Martinez toca na questão do sono da alma, ou mortalidade da alma, que é uma crença tanto da Igreja Adventista do Sétimo Dia, quanto da Igreja Adventista da Promessa. Só para deixar claro, a doutrina do sono da alma, ou da mortalidade da alma, ensina que quando nós morremos, não existe uma alma que tenha uma vida inata que vai para o céu ou para o inferno. Quando nós morremos, cessam os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções e nós ficamos em um estado de inconsciência. E esse estado dura, evidentemente, até que Cristo volte e ressuscite os mortos. Então nós recobramos a nossa consciência. Ora, o ponto de crítica do pastor Martinez é que se de fato a mortalidade da alma é verdadeira, isso significa que Jesus na cruz morreu de verdade.
Logo, se Jesus é 100% homem e 100% Deus, isso significa que uma parte de Deus morreu, uma parte da Trindade morreu, ou seja, Deus morreu. E a pergunta que fica é: Deus pode morrer? Do ponto de vista da doutrina da imortalidade da alma, que é a que a maioria dos cristãos defende, incluindo o Martinez, a morte de Jesus na cruz não foi uma morte completa. Ele morreu em corpo, mas a sua alma imortal permaneceu viva, o que significa que ele permaneceu consciente em sua morte, como todas as pessoas, isso dentro da doutrina da imortalidade da alma. Bom, como eu respondo à crítica do Martinez? Da seguinte forma: do ponto de vista da doutrina da mortalidade da alma ou do sono da alma, o que acontece quando nós morremos é que a nossa consciência é desativada ou inativada. Mas note, desativar ou inativar alguma coisa não significa que ela deixa de existir. Pense, por exemplo, em um computador. Todas as informações estão no HD, o disco rígido. Quando nós estamos com o computador ligado na energia e em perfeito estado, nós conseguimos ter acesso a essas informações. Essas informações estão em funcionamento. Agora, quando nós desligamos o computador da tomada e mais, quando nós desmontamos o computador, evidentemente não temos mais acesso a essas informações. Mas isso não significa que as informações foram perdidas. Elas continuam no HD. Elas só estão inativadas ou desativadas enquanto o computador não está ligado ou enquanto o computador está desmontado. Pois bem, não é diferente com o ser humano. As informações como memórias, sentimentos, pensamentos, perfil, tudo isso não se perde. Esse registro apenas é inativado quando nós morremos, mas ele pode ser reativado novamente. E há duas razões para nós pensarmos assim. A primeira é que a Bíblia fala na ressurreição. Se existe ressurreição, então, evidentemente, essas informações não se perdem. Deus as armazena em algum lugar e quando nós ressuscitamos, todas essas informações retornam à ativa. Em suma, a existência de ressurreição prova que a consciência não se perde, ela não se torna inexistente, ela não deixa de existir. Ela simplesmente é inativada ou desativada até a ressurreição. A ressurreição reativa a consciência. A segunda razão para pensarmos assim é que Deus é onisciente. Isso significa que, por definição, ele sabe de todas as coisas, nada lhe escapa. Ele sabe do presente, do passado, do futuro e até mesmo das coisas que poderiam ser. Logo, necessariamente Deus tem o registro de todas as consciências. Assim, é impossível que uma consciência se perca, que uma consciência deixe de existir. Ela continua existindo na mente de Deus, ela só não está ativa. E é exatamente por isso que Deus pode ressuscitar as pessoas, porque ele tem essas consciências e ele pode reativar essas consciências. Ora, se isso está claro, então a pergunta que fica é: Jesus, como sendo Deus, poderia inativar ou desativar a sua consciência temporariamente? E a resposta parece ser que sim. Na realidade, a Bíblia oferece vários indícios nesse sentido. Primeiro, o próprio fato de que Jesus encarnou e, ao fazer isso, ele se esvaziou, tornando-se um homem como nós, demonstra que ele poderia reduzir a sua consciência. Afinal de contas, ele, como Deus, era onisciente. Ao se tornar um homem, ele desativa ou inativa temporariamente a sua onisciência. Logo, ele reduziu o seu nível de consciência. E veja, a Bíblia oferece vários indícios de que, de fato, Jesus, enquanto homem, não tinha a sua onisciência ativada. Por exemplo, ele afirma que ele não sabe a data da sua volta, que apenas o Pai o sabe. Além disso, Jesus também estava limitado em sua onipresença e em sua onipotência. Tanto que Jesus não estava em todos os lugares ao mesmo tempo, e ele possuía as mesmas necessidades e características que nós. Ele precisava comer, ele precisava beber, ele precisava dormir, ele ficava cansado e ele até mesmo sentia medo. Portanto, Jesus poderia reduzir o seu poder e, inclusive, o seu nível de consciência. Aliás, o fato de que Jesus dormia é mais um indício de que ele poderia reduzir o nível de consciência. Quando nós dormimos, embora nós ainda tenhamos uma consciência funcionando, nós não estamos totalmente conscientes. Existe ali uma redução de consciência. Tanto é que Deus, em forma de Deus, não dorme, enquanto que o ser humano dorme.
Então, com base nesses indícios, não parece um absurdo dizer que Jesus poderia também morrer, ou seja, ele poderia ter a sua consciência temporariamente inativada, desativada. Isso significa que a segunda pessoa da Trindade deixou de existir? Não. Quando Jesus morre, simplesmente a sua consciência continua existindo na mente do próprio Pai e na mente do próprio Espírito. O registro não se perde. O que acontece simplesmente com esse registro é que temporariamente ele está inativado, desativado. Podemos pensar então que o que aconteceu com Jesus foi simplesmente um sono mais profundo do que aqueles que ele tirou durante os seus 33 anos aqui na Terra. Aliás, o que é a morte se não um sono sem sonhos? Então note, dentro dessa explicação não parece haver nenhum absurdo, não parece haver nenhuma heresia. Nós temos aqui uma morte de Deus que não significa a inexistência de Deus, mas simplesmente uma inativação ou desativação temporária da consciência da segunda pessoa da Trindade. E bem, eu acredito que esse pensamento faz muito mais jus àquela passagem de Paulo de Filipenses capítulo 2. Dos versos 5 a 9, Paulo diz: Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Vamos continuar o vídeo do Martinez. Então, gente, tá aí a minha colocação. Então, apesar disso tudo, eu entendo que dentro desse movimento pode e tem pessoas salvas. Outra coisa, você não vê o adventista da promessa fazer proselitismo desonesto ou fazer um proselitismo agressivo, se colocando como uma única igreja certa e verdadeira. Eles também não condenam quem celebra Cristo no domingo. Eles celebram lá o Cristo no sábado, tem lá o posicionamento deles e respeitam uns dos outros. Logo, o adventismo da promessa está anos-luz na frente dos adventistas do sétimo dia. São realmente uma igreja heterodoxa, contraditória em alguns pontos, mas que eu vejo que dentro dessa organização eles ensinam a graça como a Bíblia coloca, e por isso nós temos pessoas com certeza salvas, e que na hora do arrebatamento nós estaremos juntos nos ares a encontrar o Senhor. Bom, gente, é isso. Eu acho que deu para você entender, porque não dá para comparar Igreja Adventista da Promessa com a Igreja Adventista do Sétimo Dia e as suas variantes mais radicais. Com certeza, os Adventistas da Promessa são muito mais tolerantes e muito mais, digamos assim, sociáveis entre os demais cristãos. E eles não têm preocupação em evangelizar evangélicos de outras igrejas. Eu sei porque eu já estive entre eles e nunca vi neles essa sanha como tem no Adventismo do Sétimo Dia, por exemplo. Tá bom? Ok, aqui termina o vídeo do Martinez. Ele faz a sua conclusão e na sua conclusão ele coloca que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não respeita os guardadores do domingo, se coloca como a única igreja certa, como a igreja verdadeira, e tem a preocupação de evangelizar aqueles que já são evangélicos, ou seja, de tentar catar para a sua igreja aqueles que já estão em outras igrejas. Já os Adventistas da Promessa supostamente não teriam esse perfil. Bom, a isso eu responderia o seguinte. Primeiro, os Adventistas respeitam sim quem guarda o domingo. Eles apenas se reservam ao direito de dizer que o domingo não é o verdadeiro dia de guarda. E talvez o Martinez esteja dizendo isso justamente por conta da crença no decreto dominical. Mas veja, os adventistas acreditam que quando houver o decreto dominical, ou seja, quando os estados começarem a proibir a guarda do sábado e impor a guarda do domingo, neste momento todas as pessoas do mundo saberão de maneira muito clara que a Bíblia ensina a guarda do sábado e que o domingo é uma questão de tradição. Então é apenas neste momento específico que quem guardar o domingo estará necessariamente sendo rebelde contra Jesus. Esse tempo ainda não chegou e, portanto, isso não se aplica. Segundo,
Em relação a essa questão de ser a igreja verdadeira, de fato existe um pouco dessa retórica na igreja adventista. Existem vários pastores que falam dessa maneira e existem algumas publicações e estudos que trazem esse tipo de linguajar. Eu, Davi, não concordo com isso. Eu acredito que essa é uma retórica muito ruim. Inclusive, uma retórica contraditória com o que a própria doutrina oficial ensina. Afinal de contas, a doutrina oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina que a igreja é o conjunto de todos aqueles que creem em Jesus Cristo ao redor do mundo, o que inclui, evidentemente, pessoas de todas as denominações. Uma retórica melhor que essa seria dizer que nós temos uma denominação que está mais próxima da verdade do que a maioria das denominações, já que nós resgatamos verdades que a maioria não resgatou e não segue, como o sábado, a mortalidade da alma, o aniquilacionismo e a distinção entre carnes puras e impuras. Seja como for, apesar dessa retórica existir dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é um fato inquestionável que a Igreja Adventista do Sétimo Dia defende que todas as denominações possuem pessoas salvas. E também é inquestionável que a Igreja Adventista do Sétimo Dia defende que a maior parte do povo de Deus está espalhado nas outras denominações. E cabe lembrar ainda, Ellen White era alguém que valorizava muito os pré-reformadores, os reformadores e a história da reforma protestante como um todo. Então, quando consideramos o panorama geral, não dá para dizer que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é exclusivista, até porque a ideia de remanescente, como eu já mencionei nesse episódio, é a de remanescente missiológico e não de remanescente soteriológico. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não crê que só os adventistas serão salvos ou que para ser salvo é preciso ser adventista. A Igreja Adventista se enxerga como remanescente no sentido de missão. Ela é uma instituição que tem como função espalhar pelo mundo algumas verdades que não estão sendo espalhadas por outras instituições na mesma intensidade e na mesma extensão. Finalmente, um ponto interessante aqui é o seguinte: os adventistas estão há anos-luz do Martinez no que diz respeito a não se arrogar a porteiro do céu. Enquanto que Martinez abre a boca para dizer que os adventistas não podem ser salvos, que não há salvos dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, os adventistas, ao contrário, dizem que todas as denominações possuem salvos. Portanto, quem é mais sectário aqui, os adventistas ou o Martinez? Me parece bem claro que é o pastor Martinez. Finalmente, em relação à questão de evangelizar, entre aspas, os que já são evangélicos, os que já conhecem a Cristo, o que precisa ficar claro aqui é o seguinte: a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem como missão ensinar para as pessoas verdades que foram esquecidas, verdades bíblicas, entre elas, e provavelmente a principal, a verdade do sábado. Então é óbvio que os adventistas precisam ir até aqueles que já têm a Cristo e mostrar a eles que o sábado continua válido e que Cristo deseja que eles guardem o sábado. Então, se nós não fizermos isso, nós não estaremos cumprindo a nossa missão. Agora, isso não significa que necessariamente nós olhamos as pessoas de outras denominações como descrentes, como pessoas que não têm a Cristo. É claro, podem haver adventistas que têm esse olhar, que têm essa postura, e isso é absolutamente lamentável. No entanto, não é necessário que seja assim. Eu, Davi, por exemplo, enxergo os cristãos de outras denominações como cristãos, como irmãos em Cristo. E não, eu não acho que eles precisam vir para a Igreja Adventista do Sétimo Dia para que eles sejam salvos. Agora, é claro, quando um cristão de outra denominação descobre, por exemplo, a bênção do sábado, é interessante que ele venha para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Afinal de contas, essa é uma das únicas igrejas, ou das poucas igrejas, que guardam o sábado. E é exatamente por isso que no início do episódio eu afirmei que bom seria que cada esquina tivesse uma igreja sabatista diferente. Se fosse esse o caso, eu poderia fazer como muitos evangélicos faziam no passado em seus folhetos, dizer às pessoas que aprenderam sobre o sábado o seguinte: procure uma igreja sabatista mais próxima da sua casa. Em suma, esses são os pontos que eu queria analisar desse vídeo do Martinez. Acredito que deu para sentir bem e perceber bem quantos problemas existem nas argumentações dos críticos médios do adventismo e o quanto o Martinez é sectário e até certo ponto arrogante. Na sua sanha de combater o adventismo, o Martinez acabou assumindo a posição de porteiro do céu.
E essa definitivamente é uma posição que não cabe a nenhum ser humano e uma posição que eu jamais gostaria de ocupar. Ao contrário do Martinez, eu não tenho como bater o martelo sobre a salvação de ninguém. E eu desejo fortemente a salvação de todas as pessoas, embora eu saiba que nem todos irão se salvar. E se eu posso terminar esse episódio com um apelo, o meu apelo é: ouvinte, não se torne um fiscal da salvação dos outros, em especial da salvação de outros crentes. Nós não temos autoridade para julgar quem tem uma fé sincera e verdadeira em Jesus e quem não tem. E uma vez que a fé em Jesus é suficiente para salvar, então é aí mesmo que nós não podemos nos arrogar a porteiros do céu. Eu digo isso aos ouvintes no geral e eu digo isso também ao pastor Martinez. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Espero que o ouvinte tenha apreciado o episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.